Para trabalharmos o texto Um Apólogo, nós vamos primeiro conversar um pouquinho sobre Machado de Assis, que escreveu esse conto em 1896. Machado de Assis, na verdade, é Joaquim Maria Machado de Assis. Ele era filho de pais humildes, que foi vendedor de doce, tipógrafo na imprensa nacional, balconista de livraria e funcionário da Secretaria da Agricultura. Então, ele começou com um trabalho simples, como vender doces, e depois acabou sendo escritor. Ele nasceu no dia 2 de julho de 1839, no Rio de Janeiro, e faleceu no dia 29 de setembro de 1908, também no Rio de Janeiro. Se casou com Carolina Augusta Xavier de Novaes, e não tiveram filhos. Por que isso é importante? Porque nós precisamos entender de que época que é esse texto. Vocês percebem no cenário do texto que fala de baronesa, que era a época dos barões do café. Nós vamos entender um pouquinho a época em que ele escreve. Quem ele era também é importante, porque aqui a gente vê que ele era mulato, neto de escravos aforreados, filho de pintor de paredes e de uma lavadeira. Então, ele era uma pessoa que veio de uma origem humilde e também descendente de escravos. Isso fazia com que ele fosse uma pessoa que saía de uma classe inferior da sociedade, porque os escravos, apesar de já estarem libertos nessa época, né, a partir de 1888, eles não ocupavam um espaço privilegiado na sociedade. O Machado de Assis, ele ficou órfão cedo, né? E a madrinha que cuida dele. Ele é autodidata. O que isso significa? Ele estudou apenas o ensino básico. Ele não fez faculdade, universidade. E na adolescência, que repete, né, que ele foi ambulante, balconista e aprendiz de tipógrafo. Tipógrafo era aqueles que trabalhavam nos jornais, que ajudavam a compor o jornal. Só que aí ele começa a ascender através da capacidade intelectual que ele tinha. Apesar de não ter feito uma universidade, ele começa a escrever, ele começa a revisar as escritas dos jornais, né? Ele passa a ser crítico de peças de teatro também, ele compõe, passa a ser tradutor, cronista. Então, ele começa a crescer através da sua capacidade intelectual de escrever, de revisar textos e assim por diante. Então, essa parte dele trabalhar no jornalismo faz com que ele comece a crescer. Que tipo de coisas que ele vai analisar nas suas obras, né? Ele vai analisar o comportamento do ser humano, os problemas de ordem moral e contradição dos pensamentos, análise das instituições sociais. Então aí ele está sempre falando sobre as desigualdades que há na sociedade. Também ele recorre a temas como adultério, casamento e loucura. Ele tem uma descrença muito grande quanto à existência do homem no futuro, e ele é bastante pessimista. Então, a sua obra vai revelar esses traços, e aí a gente vai começar a procurar esses traços no Apólogo, né? A época em que ele vive, então, tem 3 fatores importantes. Uma delas é a abolição da escravatura, né? O período da escravidão no Brasil é considerado o momento de maior crueldade histórica. Cenas de punições e tortura eram muito frequentes no cotidiano do Brasil colônia, época em que os negros eram considerados mercadorias rentáveis e de raça inferior. Então, o Machado de Assis vem dessa sociedade, né? A abolição da escravatura se dá no período de vida dele. E aqui tem uma imagem para vocês observarem de como era a vida dos escravos, né? Aqui vocês veem que além de participarem de trabalhos forçados, eles ainda eram vigiados o tempo todo, né? E mais um texto aqui sobre o fim da escravidão que vai mostrar, olha,
O fim da escravidão ocorreu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Este pode ser considerado o começo dos imigrantes. Então, uma outra situação no Brasil é que outras pessoas de países da Europa vêm para o Brasil, porque, né, uma vez que os escravos deixam de trabalhar nas fazendas, o governo promove a vinda dos imigrantes ao Brasil para compensar o trabalho. Então, os imigrantes italianos, espanhóis, mesmo portugueses começam a vir para o Brasil. Depois vai ter a época dos japoneses virem também. Eles vêm para ajudar na mão de obra que está faltando na plantação do café, que vai começar a ser o grande produto econômico do Brasil. Na mesma época, 1888, é abolida a escravatura. Em 1889, é proclamado a República no Brasil, né? Então, o Brasil deixa de ser império e passa a ser república, então muda o sistema de governo. Tudo isso é o contexto social e político que Machado de Assis está inserido. E aqui, para vocês verem como eram as roupas das pessoas da sociedade, né? Aqui vocês veem que eles estão sendo servidos pelos negros nessa família, e os vestidos das mulheres, das baronesas, eram vestidos bonitos, assim, né, difíceis de serem confeccionados. E outra coisa que eu quero analisar com vocês é o que significa algumas palavras do texto, como coser, né? É unir com linha ou qualquer fio e agulha, dando pontos. Coser a bainha, cosia o decote do vestido, tinha o hábito de coser, unir-se, ficar muito perto de outra pessoa ou coisa, cosia o ouvido na porta, coseu-se atrás da porta para se esconder. Então, esses são os significados de coser. No nosso texto seria isso, unir, né, linha e agulha para construir, no caso, uma barra, né, bainha, que seria isso, uma barra de uma calça, por exemplo, o decote de um vestido, ou o vestido todo, como no nosso texto, né? Outras palavras que aparecem lá e que também mostram o tempo em que estamos vivendo, mucamas, né? No Brasil e na África portuguesa, escrava ou criada negra, jovem que via mais próximas dos senhores, ajudava nos serviços caseiros e acompanhava sua senhora em passeios. Então, mucamas era essa jovem que trabalhava diretamente na casa das pessoas da alta sociedade. Uma hora, a linha fala para a agulha que ela tem um ínfimo trabalho, né? Seria um trabalho menor, pequeno, limitado, diante do que ela podia fazer. E melancolia, que o professor é um professor de melancolia, é alguém que fala sobre tristeza, abatimento, desânimo. Então, são algumas coisas que a gente precisa entender para entender o texto. Bom, além disso, nós precisamos entender o que é um apólogo, que logo no início do texto pergunta, né? O que vem a ser um apólogo? Um apólogo, na verdade, o título do texto, ele é, na verdade, o gênero, o tipo de texto que ele vai ser construído. Ele é um texto em que os personagens trazem ensinamentos, né, da vida por meio de situações semelhantes às reais. E esses personagens podem ser objetos, podem ser parte do corpo humano, pode até ser plantas e animais. Mas ele se diferencia da fábula porque ele vai falar de situações reais, ele vai dar uma moral para as pessoas pensarem em como está a vida no cotidiano, né? Por meio da utilização de exemplos, um apólogo tem o objetivo de refletir sobre conceitos humanos, visando modificá-los rumo a uma mudança paradigmática desde ordem moral ou social. Então, o que o Machado de Assis faz? Através da linha e da agulha, ele mostra a vaidade, o querer ser superior ao outro, o que era muito comum na sociedade
onde os escravos que deixam de ser escravos continuam não tendo valor no seu serviço, né? E no final ele acaba falando sobre o professor também, né? Que diz que ele só abre caminho para outros. Então, será que o professor era valorizado nessa época, né? Então, falando sobre o conto do Machado de Assis, é, ele narra uma história de orgulho, ciúmes e vaidade, que leva uma agulha e uma linha a uma polêmica colorada em que ambas procuram provar sua superioridade em relação à outra. No fim, na ausência de um acordo entre as partes, o autor termina com uma lição de moral pesarosa. Contei essa história a um professor de melancolia, que então me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. A mensagem contida no conto revela como sentimentos negativos podem minar uma relação que, a princípio, seria bastante produtiva. A agulha é o complemento natural da linha, de modo que uma precisa da outra para desempenhar sua função a contento. A partir do momento em que uma tenta se sobrepor à outra em termos de importância, quebra-se a relação e todos saem perdendo. Então, através dessas narrativas, eles estão ensinando lições de convivência e que a gente pode trazer para a nossa realidade também, né? Como nós podemos viver em sociedade, cada um dando a sua contribuição sem querer ser superior ao outro. Então, ele está tratando das questões sociais da época em que ele vive. Por isso que eu fiz essa retomada de quem foi ele e da época em que ele viveu. E isso eu espero que ajude vocês a responderem agora as questões 2, que vocês já responderam, mas agora fazer uma retomada dela, e as próximas questões das páginas 192 e 193, que vai falar sobre as discussões que a gente fez sobre o texto. No caso, não teve uma discussão porque eu só estou apresentando para vocês, mas agora vocês têm dados suficientes para dizer quais são as questões apresentadas pelo texto, né? As reflexões sociais que foram feitas através dos personagens, e assim por diante, tá bom? Então, eu espero que vocês façam até a questão F da página 193, baseado nesse vídeo, né, que eu estou trazendo para vocês. Bom trabalho a todos.